Boa noite, você está na Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná, na Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772. Seja muito bem-vindo à nossa programação online. Agora, durante a pandemia, estaremos nos reunindo exclusivamente online. Mas esperamos que, assim que passe a pandemia, você possa estar aqui conosco. Nossos cultos do CR sempre são às terças-feiras, das 20 às 22 horas. Venha tomar um cafezinho conosco, tomar um chazinho de hibisco, comer um bolinho, conversar junto, estar junto conosco, receber o nosso abraço, nosso carinho, nosso cuidado. Você será muito bem-vindo e espero que Deus te abençoe estando aqui e também nesse dia que você está ouvindo pela internet, você seja abençoado e receba essa palavra vinda do Senhor. Meu nome é Deise, eu sou uma discípula de Jesus Cristo, uma filha amada de Deus, que luto com uma série de mazelas, entre elas o orgulho, a rejeição, a autossuficiência, entre outras coisas, né? Vamos fazer uma oração para começar esse momento e que Deus possa estar falando aos nossos corações. Senhor nosso Deus, nós viemos colocar, Senhor, na Tua presença, Senhor, esse momento, Pai. Colocamos, Senhor, cada vida, Deus, que está assistindo através da internet, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja falando em cada coração, esclarecendo, Senhor, em cada mente, Senhor, tirando, Senhor, todas as barreiras que impedem, Senhor, do Teu Espírito Santo estar agindo livremente e completamente na vida das pessoas. Que o Senhor possa me usar, Senhor, como um vaso nas Tuas mãos, ó Deus. E que essa palavra, Senhor, venha de encontro à necessidade das pessoas que estão nos ouvindo, Senhor, nos assistindo nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nosso Celebrando a Restauração é um programa que ele tem o objetivo de lhe dar ferramentas para você estar tratando dos seus vícios, seus pecados, seus maus hábitos, seus traumas, principalmente, porque todos nós temos nossos traumas, temos nossas dificuldades para ser resolvidas. E o CR é essa ferramenta vinda de Deus, né? Foi desenvolvida em Cedar Berkeley, nos Estados Unidos, e foi e essa ferramenta ela é uma bênção em todos os lugares onde ela é implementada. Ela transforma vidas, como transformou a minha, né? Eu tinha já 40 e poucos anos de nascida e vivendo num lar cristão, sem nunca ter me afastado propriamente. Mas quando eu fiz o Celebrando a Restauração, Deus mudou muita coisa na minha vida, que às vezes ficavam escondidas e que nem eu mesmo tinha ciência de que aquilo existia para ser cuidado e que Deus precisava restaurar esses traumas para eu viver uma vida de forma plena. Eu espero também que você receba essa ferramenta e que você possa utilizar para a sua bênção, para que a sua vida espiritual melhore e que você seja cada vez mais parecido com o que Deus planeja para a sua vida. Nós hoje vamos trabalhar sobre a oração da serenidade. A oração da serenidade, ela é usada em todos os nossos Celebrando a Restauração, não só aqui em Curitiba, como no Brasil e no mundo. Ela é usada também nos Alcoólicos e Narcóticos Anônimos, e ela é uma oração que ela surgiu em 1912. Foi um pastor que fez essa oração, né, criou essa oração, que é o Reinhold Niebuhr. E ele foi um teólogo do começo do século XX, que ele teve muita luta humanitária também, ele lutou contra a exploração dos capitalistas em cima do trabalhador no início da Revolução Industrial. Ele lutou contra o nazismo. Então, ela é uma pessoa que foi muito voltada para o social, muito voltada para as pessoas da sua congregação e tendo um firmamento na fé muito grande.
Esse pastor, ele usou essa oração em um dos seus finalizando um dos seus cultos, e um dos membros pediu a cópia dessa oração. E essa cópia ele mandou para várias pessoas que ele estava mandando cartões de Natal, ele copiou essa oração e mandou para todos os seus parentes, todos os seus amigos. E assim, várias pessoas leram e foram repassando para outras pessoas e entrou em domínio público, porque foi muito difundido. Em 1942, já 30 anos depois que essa carta, essa oração tinha sido feita pela primeira vez, chegou ao conhecimento do Bill Wilson, que foi o fundador dos Alcoólicos Anônimos. E ele introduziu essa oração da serenidade nos grupos de apoio dos Alcoólicos Anônimos. Bill, na verdade, ele procurou auxílio com Jung, para ter uma recuperação do seu vício. E Jung falou para ele que era para ele procurar na religião, no transcendente, uma resposta, porque a psicologia não conseguiria lidar propriamente com o assunto dele, de dependência no álcool. E ele, assim, começou a fazer um trabalho, e ele montou os 12 passos. E ele usava essa oração. Mas por que nós incentivamos tanto a gente a orar essa oração, a repetir? Será que isso não é aquela situação de você estar fazendo vãs repetições? Será que isso daí não é uma reza gospel? Será que isso... Por que a gente insiste em repetir essa oração? Mas antes de mais nada, eu vou ler essa oração para vocês. Deus, conceda-me a serenidade para aceitar aquilo que eu não posso mudar, a coragem para mudar o que me for possível, e a sabedoria para discernir entre as duas, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz, aceitando esse mundo cheio de pecados como ele é, assim como fez Jesus, e não como eu gostaria que ele fosse, confiando que o Senhor fará tudo dar certo se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nessa vida e supremamente feliz ao seu lado na outra. Amém. Essa é a oração original feita pelo Reinhold Niebuhr. Então, mas por que repetimos? Por que a gente repete todas as nossas reuniões, ou antes, ou durante, ou depois das nossas reuniões dos pequenos grupos, nós repetimos essa oração? Nós temos esse versículo que está no slide ali, de Deuteronômio 6 e 7, que diz assim, que todas essas palavras que hoje eu lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então, a palavra de Deus, ela fala sobre repetição. Por que a repetição? Porque a repetição é um modo de você aprender as coisas. E o nosso objetivo aqui no Celebrando a Restauração é repetir essa oração, não como uma vã repetição, mas repetir para que você assimile isso. E essa oração passa a ser vivenciada por você no seu dia a dia. Nos seus problemas, que você tem o foco nessa oração, e daí você se pergunte, essa situação que eu estou enfrentando agora, é uma situação que eu estou enfrentando com serenidade? Essa situação é uma situação que eu posso mudar, ou que eu tenho que aceitar como ela é? E possa, Senhor, assim ser abençoado, usar essa oração como mais uma ferramenta dada pelo CR para você. E ela começa assim, conceda-nos a serenidade para aceitar aquilo que eu não posso mudar. O que é a serenidade? Serenidade é aquela tranquilidade, aquela paz
que Jesus fala, que Jesus falou que deixaria-nos a paz. Jesus disse, eu deixo-vos a minha paz, não vos deixo como o mundo vos dá, mas a paz que excede todo entendimento. É essa paz de Jesus que nós estamos falando aqui, é essa serenidade. Porque é muito fácil você, no momento que você está tudo bem na sua vida, você dizer, agora eu estou em paz, eu estou cheio de dinheiro no banco, eu não corro risco de pandemia nenhuma, está tudo bem comigo, meus negócios vão de vento em popa, eu não tenho nenhuma dificuldade agora, então eu estou em paz. Mas não é essa paz que a Bíblia nos fala. É a paz que excede todo entendimento. E naquela época, quando Jesus falou essas coisas, existia a paz, Pax Romana, que era uma paz, uma ausência, que era somente uma ausência de guerra, que era imposta pela força romana na época. Então, como o Império Romano tinha dominado todo mundo da época, então esse Império Romano vivia com ausência de guerras. E essa ausência de guerras era denominada a Pax Romana. Mas não era uma paz que dava tranquilidade, a serenidade que eu e que você precisamos. A paz que Jesus nos dá não é uma paz imposta à força. Não é uma paz que agride a sua vida. É você saber de estar tranquilo e sereno em meio às suas dificuldades. Mas existem muitas coisas que a gente não pode mudar. Então, a gente tem que ter essa serenidade para aceitar aquilo que eu não posso mudar. E o que eu não posso mudar? Eu não posso mudar o meu passado. Assim como você também não pode mudar o seu. Muitas vezes a gente analisando o nosso passado, a gente diz assim, puxa, eu deveria ter feito isso de forma diferente. Puxa, como eu não queria ter tomado, ou como eu queria ter tomado aquela ou a decisão. Mas já passou, você não pode voltar lá e corrigir. A gente não tem uma máquina do tempo para voltar e corrigir os nossos erros passados. Não compete mais a nós, não tem mais jeito a gente de fazer isso. A gente também não pode mudar as outras pessoas. Muitas pessoas dizem assim, a hora que ele vier me pedir, ou ela vier me pedir perdão, então eu perdoo. Mas você não tem domínio nenhum sobre a outra pessoa. Você tem domínio sobre a tua própria vida, sobre o que você faz, sobre a forma que você pensa. Você não pode fazer nada a respeito do que fizeram de mal a você. Mas você pode fazer, sim, algo a respeito de como você vai lidar com essa situação, com esse trauma. E o Celebrando está aqui para ajudar você nisso, para você tomar as decisões de, mesmo tendo passado traumas, você poder olhar para isso de uma outra forma, que não uma forma destrutiva para a tua própria vida, mas tirar proveito disso, para que a sua vida seja abençoada. Alguma circunstância da nossa vida nós também não podemos mudar. Muita gente gostaria de ser diferente, de ter mais dinheiro, alguns gostariam de ter o tom de pele diferente do que tem, outros gostariam de ter uma condição financeira diferente que tem, uma família, mas são circunstâncias que você não tem escolha. Você tem que saber lidar com as coisas que você tem, do modo que você recebeu as coisas. E para isso você tem que ter essa serenidade, essa paz, essa tranquilidade vinda do Senhor. E essas coisas que a gente não pode mudar, é bom a gente não ficar insistindo. Por exemplo, eu quero que a outra pessoa mude, e daí eu fico insistindo para a pessoa mudar. Como ela reage à minha pessoa, aos meus modos, às minhas palavras. Mas o jeito dessa pessoa, ela não muda. E você não tem poder para fazer a outra pessoa mudar. Não tem
poder para fazer ela pensar de modo diferente, ou ela aceitar alguma coisa que você está falando. Só o Espírito Santo é que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Nós não somos o Espírito Santo. Nós não podemos convencer ninguém de nada. E o celebrando também não está aqui para te convencer de nada. Porque se o Espírito Santo de Deus não te convencer do seu pecado, das coisas que você tem que mudar na sua vida, não vai ser eu que vou conseguir convencer, nem que eu tivesse a melhor oratória, coisa que eu não tenho. Mas que o Espírito Santo possa te convencer. E para isso você tem que dar liberdade para que o Espírito Santo fale a sua vida. Tem outro versículo de Filipenses 4:17 que diz assim, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Jesus Cristo. Agora eu pergunto para você, você acha que o teu coração e a tua mente guardada em Jesus Cristo, ela vai ter essa paz que excede todo entendimento? Ou ela vai ficar ansiosa, preocupada, atribulada? Quando a gente tem essa paz, quando a gente tem a nossa mente, o nosso coração, a nossa expectativa guardada em Cristo, a gente tem a certeza que Ele está fazendo o melhor para nós. E a gente pode ficar tranquilo. A outra parte da oração diz, a coragem para mudar o que me for possível. Então, primeiro a gente tem que ter a serenidade para aceitar o que eu não posso mudar. Mas, em seguida, vem a coragem para mudar o que eu posso mudar, que me é possível. E o que me é possível? As coisas que eu penso, o modo como eu enxergo as coisas. Quando eu estou colocando as situações diante de Deus, eu consigo mudar as situações. Eu consigo mudar a minha pessoa, a minha perspectiva diante das coisas. Eu não posso mudar as outras coisas, mas isso eu preciso. E para mudar as coisas, a gente precisa ter uma coisa chamada coragem. Sem coragem você não consegue, porque é preciso coragem para a gente sair da nossa zona de conforto. Mesmo que a situação não esteja muito boa, mas a gente se acostuma com tudo na vida. Até com as coisas ruins. Quantas pessoas estão num relacionamento tóxico e não saem desse relacionamento tóxico porque eles não têm essa coragem de mudar aquilo que é possível. Então, nessa oração, nós pedimos a Deus coragem para mudar o que me for possível. Nós temos aquele desejo forte por segurança, por previsibilidade. E, às vezes, a gente não gosta de sair dessa segurança para buscar alguma coisa incerta, que pode ser melhor ou pode não ser, e você fica naquela situação. Eu tenho que tomar um passo nessa direção, mas e se isso acontecer? E se aquilo acontecer? E esses e se aquilo acontecer, essas preocupações, essas inseguranças, muitas vezes travam a minha vida e travam a sua vida. Por isso que nós pedimos ao Senhor, Senhor, dai-nos a coragem para mudar aquilo que for possível. Na verdade, tem um versículo aqui que está no slide que diz, o Senhor dá força a seu povo, o Senhor dá a seu povo a bênção da paz. E em Josué 1:9 diz, não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Então não tenha medo de dar os passos que o Espírito Santo estiver falando ao teu coração, de que você precisa mudar. De que você precisa dar um passo além, de que você precisa sair da tua área de conforto, do teu comodismo, tomar uma atitude. Não tenha medo. A palavra não temas, a expressão não temas, existe 366 versículos na Bíblia com a expressão não temas. Até esse ano, que nós estamos no ano bissexto, tem uma para cada dia.
A cada dia o Senhor renova as suas misericórdias sobre a minha vida, sobre a tua vida. E a cada dia Ele nos diz, não tema, porque eu sou contigo. Eu te fortaleço. É Ele que nos dá a graça, é Ele que nos dá a sabedoria. E Ele que nos dá essa coragem que nós estamos pedindo a Ele, nessa oração da serenidade. E a terceira frase diz assim, e a sabedoria para discernir entre as duas. Nisso nós precisamos de uma sabedoria não humana, que não se aprende nos livros, ou em palestras, ou em qualquer outro lugar, mas a palavra, a sabedoria que vem do temor do Senhor, vem do alto. Essa sabedoria que parece loucura para os homens, mas quando ela vem, ela traz uma bênção, uma paz, uma tranquilidade, ela é assertiva na sua vida. Por mais que pareça que, às vezes, você está num emprego muito bom, mas financeiramente, e às vezes concursado, e o Senhor diz assim, aquele não é um ambiente bom para você, está te fazendo mal. E às vezes você não quer sair daquele ambiente, porque todo mundo acha loucura você largar o teu emprego estável e sair para um outro rumo. Assim como Abraão fez, de deixar a sua parentela e ir para uma terra que ele não conhecia, ouvindo a voz do Senhor. Mas quando você ouve a voz de Deus, e essa sabedoria vindo do alto, ela vem com uma certeza tão grande, que você não duvida que você tem que dar um passo. E você consegue ter a coragem, que você acabou de pedir também. E você tem a sabedoria de saber, não, isso não é algo que eu tenho que aceitar na minha vida. Esse tipo de relacionamento tóxico não é o que eu tenho que aceitar para a minha vida. Esse tipo de trabalho exaustivo que me tira o tempo com a minha família, me tira todo o tempo de leitura da palavra, de oração, e eu vivo só em função desse emprego, que exige todas as minhas energias, e quando eu chego em casa eu não tenho energia para mais nada. Isso não é o que Deus quer para mim. Então Deus vai te dar a certeza de que você tem que mudar, ou que você tem que aceitar. Mas essa sabedoria tem que vir de Deus. Não é uma coisa que, se funcionou para a minha vida, vai funcionar para a sua da mesma maneira, porque o Espírito Santo, ele tem um propósito para cada um de nós. E ele age de acordo com o propósito que ele tem para mim, e com o propósito que ele tem para você. Às vezes, para você, não é para você sair do teu emprego estável. E para outra pessoa é para sair do emprego estável. Mas Deus que vai te dar essa sabedoria. Essa sabedoria não vem de você ouvir uma palestra, de você estar frequentando o CR, mas vem do alto. E é isso que nós buscamos, pedimos nessa oração. Em Tiago 3, 17 e 18 diz assim, entretanto, a sabedoria que vem do céu, primeiro de tudo ela é pura e cheia de calma e brandura. Depois é amante da paz e cortês. Tolera o debate e está pronta para submeter-se aos outros. Ela é repleta de misericórdia e de boas obras. É cordial, correta e sincera. E todos aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e levantarão uma colheita de justiça. Então, é esse tipo de paz que eu estou falando. É esse tipo de sabedoria. É esse tipo de atitude que você deve ter, que você deve buscar do Senhor. De ter essa sabedoria que fala tranquilo. Porque, às vezes, a pessoa começa a se dizer sábia e começa a levantar a voz e não aceitar um contraponto vindo de outra pessoa. Isso não é sabedoria vindo do alto. A sabedoria vindo do alto é essa que é pacífica, que ela tolera o debate, que ela ouve as partes que são diferentes de si, que ela analisa. A fé em Deus não é irracional. Ela não exige de nós que nós tiremos a nossa mente da função que Deus deu a ela de pensar, de estar analisando os prós e os contras. Deus quer que a gente analise as coisas. E a sabedoria que vem de Deus, ela também usa a nossa mente, ela também usa o conhecimento que Deus permitiu a gente ter.
A sabedoria de Deus, ela não dispensa a ciência, muito pelo contrário, ela se apoia na ciência. Porque a ciência é feita do que você tem ciência do que Deus já fez. A medicina existe lá, alguém descobriu alguma coisa. Mas antes de alguém descobrir, Deus já tinha feito essa coisa. Então, Deus sabe muito mais do que qualquer cientista. Tudo que os cientistas ainda vão descobrir para o Senhor é claro e patente. Não tem escuridão nenhuma, não tem nada que ele não saiba. E tudo que o homem já aprendeu foi porque Deus permitiu que a gente aprendesse. Então, nós podemos e nós devemos usar as ciências. Nós devemos usar o nosso conhecimento, as tecnologias que nos são facilitadas hoje em dia, nós devemos usar. Não há nada de errado com isso. Muito pelo contrário. Tiago nos diz que o fruto da justiça deve ser semeado na paz de Deus. Então, é isso que eu estava falando, de a gente agir em paz. Nós, como cristãos, nós não devemos dar razão a uma ira descontrolada, a estarmos sendo pessoas que são rancorosas, que são briguentas. A briga não combina com ser cristão. E hoje em dia nós vemos tantas brigas na internet, tantas coisas, um defendendo um lado, outro defendendo o outro, essa polarização que há na nossa política. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que haja paz entre o povo. A guerra não é o que Deus planta. A discórdia não é um fruto do Espírito, é um fruto da carne. E se nós estamos nos deixando levar pela discórdia e não pela paz, nós estamos alimentando o fruto da nossa carne. Isso não é interessante para a nossa vida mesmo. Tiago também acrescenta que essa realidade é para os que sabiamente exercitam a paz. Então, a realidade de você ter essa sabedoria é uma realidade para quem quer promover a paz. Nós vemos no Sermão do Monte que Jesus fala que são bem-aventurados pacificadores, porque eles herdarão a terra. Jesus sempre incentivou a paz. Você nunca viu Jesus incentivar a discórdia? Quando vinham para Jesus como uma discussão, ele promovia a paz sempre. Ele não mostrava a sabedoria que ele tinha para tentar se sobressair diante das pessoas que vinham tentando sobressair-se em cima de Jesus. Eles vinham tentar Jesus para dizer, olha como nós somos sábios, vamos colocar Jesus num beco sem saída. Mas Jesus, ele não se deixava ficar nesse beco. Mas ele não usava a sua sabedoria para sobrepujar a outra pessoa, para humilhar as outras pessoas que estavam tentando humilhá-lo. Ele agia com paz. Por isso que Jesus é o príncipe da paz. E a maturidade é a capacidade de viver em paz com o que não se pode mudar. A sequência da oração da serenidade diz assim, vivendo um dia de cada vez. E isso você vai ouvir muito no CR, em todo o Brasil, todos nós falamos, os narcóticos anônimos também falam muito, de viver um dia de cada vez. Mas é vencer um dia de cada vez. Lá em Mateus 6,34 fala assim, que a cada dia basta o seu mal. Mas é para a gente se preocupar com o hoje, porque o amanhã a gente não pode, é incerto. E o ontem a gente não pode mudar. Então, o que sobra para mim e para você? Sobra o hoje. Então, a gente tem que se concentrar no hoje e dar nosso melhor hoje. Lembre-se também que para cada dia basta seu mal. Tem um versículo que diz assim, que é o Mateus 6,34, que diz, basta cada dia seu mal. Mas para cada dia basta o seu mal, também tem o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, a cada dia tem um mal que você vai enfrentar.
Mas também tem o suprimento vindo do Senhor para você enfrentar esse mal. Então, vivendo um dia de cada vez é isso. É suportar a dificuldade que você tem nesse dia e pedir o sustento do Senhor para esse dia. De estar cada dia buscando o Senhor. Isso é viver um dia de cada vez. É receber a graça e as tribulações com a mesma fé, com a mesma graça que vem do Senhor, e tendo certo como a vitória, que a vitória é nossa em nome do Senhor Jesus. Apreciando um momento de cada vez. Sempre nós podemos aprender com situações da nossa vida e tirar proveito para o nosso crescimento. Às vezes você passa por uma circunstância e você não consegue entender. E muitas pessoas dizem assim, mas como que você pode explicar as crianças que estão morrendo e deixando as mães sem os filhos? Como nós vimos na pregação de ontem, a nossa pastora Cláudia falando que perdeu um filho, que perdeu um marido. Mas nós estamos aqui vivendo isso e nós não temos a resposta para dizer por que Deus permitiu alguma coisa acontecer na sua vida. Mas uma coisa nós temos certo, que Deus não desperdiça nenhuma dor nossa. Deus não desperdiça a dor que você está passando. Ele transforma essa dor em bênção para a tua vida. Um dos meus versículos preferidos é Romanos 8, 28, que diz, porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas ruins também cooperam para o meu bem. Um dos piores momentos que eu passei na minha vida foi um momento que eu pequei e que eu me senti a pior pessoa que existia no mundo. E como isso poderia ser uma bênção na minha vida? A bênção foi que eu aprendi ali. Além de aprender só cognitivamente, eu aprendi na prática o que é misericórdia e graça de Deus. Ali eu aprendi que eu não preciso ser certinha para ser amada por Deus. Deus me ama apesar das minhas falhas. E com todas elas. Ele não deixou de me amar porque eu errei. É claro que eu tive consequências do meu erro. Foram graves. Depende do que você faz, vão ter consequências mais ou menos graves. E é por isso que Deus não quer que nós pequemos, para que nós não precisemos lidar com as consequências desse pecado. Não é porque vai fazer alguma diferença para Deus. Para Deus não faz diferença nenhuma. Para mim, que peco, faz. Mas Deus, Ele nos abençoa. E eu lembro de um pastor australiano que teve na PIB de Curitiba, uns anos atrás. E ele falava um inglês um sotaque muito estranho. E o tradutor, traduzindo, ele falou assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, certo? Todo mundo certo? Até as coisas ruins. Até as coisas ruins. Daí ele falou uma frase que ficou marcada na minha vida. E quando eu faço um erro, eu lembro dessa frase. Inevitavelmente eu lembro. Ele falou assim, se você fez uma grande merda, deixe Deus transformar isso em adubo para a tua vida florescer. E Deus transforma. Eu tenho visto coisas que eu tenho feito errado e disse, meu Deus, por que eu fiz isso? E Deus acaba transformando aquilo em bênção para a minha vida. Para me fazer crescer, para me fazer ser uma pessoa melhor, para modificar a minha vida. E Deus pode fazer isso na tua vida, com as coisas que as outras pessoas fizeram com você também. Com os traumas que você sofreu. Deus pode transformar isso em bênção para a sua vida, em uma bênção que você possa repartir com as outras pessoas. Ajudar naquilo que você foi consolado. É que Paulo fala para nós, que com as consolações com que fomos consolados, nós vamos consolar os outros.
E nesse momento que você passou traumas, o Senhor vai te consolar e o Senhor vai curar essa tua ferida. E quando isso acontecer, você pode ajudar outras pessoas que passam as mesmas dificuldades que você já passou. E você vai ser um motivo de esperança, de dizer, eu passei, mas eu venci. O Senhor me fez vencer. O Senhor me deu a vitória. Aquilo que parecia impossível, Deus transformou em bênção. E Deus, Ele faz isso na minha vida, faz na sua. Recebendo as dificuldades como um caminho para a paz. Todos nós temos dificuldades. Nós vimos no domingo o pastor Lobo falando que é para a gente estar se preparando para o dia mau. Todos nós enfrentaremos. A Bíblia é clara de dizer, no mundo nós teremos aflições. E essas aflições, essas dificuldades, é para eu e para você entender que ela é um caminho para estabelecer a paz na nossa vida. A paz na sua vida, a paz na sua família. E muitas vezes, quando você está em dificuldade, você não consegue dimensionar como essa dificuldade vai ser paz. E isso acontece comigo também. Muitas vezes acontece de eu dizer, eu não estou entendendo por que eu estou passando isso. Deus. Mas daí eu oro a Deus da seguinte forma, Deus, eu não entendo, mas eu confio que o Senhor vai transformar isso em bênção na minha vida. E Ele tem transformado. Cada dia Deus tem transformado. Aprendemos muito mais quando nós vivenciamos uma situação, quando nós sentimos aquilo na nossa pele. Você pode ouvir alguém dizer alguma coisa, mas você não vai ter a dimensão correta do que é aquilo se você não experimentou aquilo na sua vida. E eu lembro de um pastor muito querido, pastor Hilmar Firston, que foi professor meu da Faculdade Teológica Batista, e ele contou uma história pessoal dele. E ele falou que quando ele era um jovem pastor, na cidadezinha onde ele pastoreava, teve um surto de varíola e muitas crianças começaram a morrer. E ele disse que um dos momentos mais tristes foi quando ele teve que fazer o culto de ação de graça de uma criança que tinha morrido, pequena. E ele não sabia o que falar para sua mãe, para o seu pai. Não sabia como justificar aquilo, porque não tem justificativa. Deus colocou no nosso coração a eternidade. Deus não colocou a morte em nossos corações. É uma coisa que a gente é completamente antinatural para mim e para você lidarmos com isso. E ele fez aquele culto fúnebre com muita dificuldade. E foram morrendo outras crianças. E um dia morreu um filho dele. E ele teve que fazer o culto de ação de graça do filho dele que tinha morrido. E ele fez. E depois desse filho dele, faleceram outras crianças. E uma dessas crianças que faleceu, os pais já tinham perdido uma criança anteriormente. E esse pai veio falar com o pastor Hilmar no final do culto. E falou assim, olha, pastor, foi muito bonito a pregação que você fez para minha primeira filha que faleceu. Mas desse filho que você fez hoje, você sabia do que você estava falando. Porque você já viveu isso na pele. E é muito diferente. Então, tudo que você faz, você pode até falar alguma coisa e você fazer uma pregação bonita sobre adultério, sobre isso, sobre aquilo, de você superar o adultério, de você superar a traição. Mas se você não foi traído, você não olha com o mesmo olhar. Se você não foi traidora nunca, você não vai olhar com a mesma misericórdia de quem já foi traidora para uma pessoa que traiu. Você, querendo ou não, você vai ter um julgamento diferente. Porque você experimentou a misericórdia e a restauração do Senhor. Então, você olha com muito mais misericórdia para aquela pessoa que está caída. Para aquela pessoa que fez o erro. Uma misericórdia que, enquanto você não caiu, você não tinha.
E não adianta a gente pensar que teria, porque a gente não tem a mesma misericórdia. Então, Deus, Ele trabalha. E essas dificuldades que eu e que você passamos, ela é um caminho para a nossa paz. É um caminho que Deus usa. Pode ser um caminho de deserto? Pode. Pode ser difícil? Pode. Mas é um caminho para a paz. Aceitando esse mundo cheio de pecados como ele é, assim como fez Jesus, e não como eu gostaria que fosse. Nós vemos que Jesus, quando esteve na Judeia, na Galileia, ele encontrou várias pessoas erradas. Não era o que ele gostaria. Quando ele chegou na frente de Jerusalém, no domingo de Ramos, ele olha para a cidade e ele chora. E ele diz: Jerusalém, Jerusalém, como eu quis agasalhar você debaixo das minhas asas, como faz uma galinha. Mas vocês não quiseram. Como eu quis proteger vocês. Como eu quis trazer sobre a vida de vocês uma proteção, uma vida tranquila, alegre, de sucesso. Mas vocês não quiseram. Mas o que ele fez com as pessoas que estavam fazendo o que ele não queria? Como foi a atitude dele para com essas pessoas? Uma é que ele não humilhou ninguém. Uma é que ele não teve nenhuma atitude para com pecadores de rejeição. Jesus recebeu com amor cuidadoso todas as pessoas que se achegaram a ele. Você não vê Jesus tendo nenhum receio de receber alguém. Tanto é que ele foi tido como comilão e beberrão, porque ele se juntava com pessoas de má fama. Jesus não estava nem se importando com a sua reputação. Jesus estava se importando com as pessoas. E da mesma forma, nós devemos aceitar esse mundo cheio de pecados como ele é. Não que a gente vai aceitar o pecado para esse pecado entrar na nossa vida e a gente achar que pecado não é nada, que está tudo bem, eu posso errar o quanto eu quiser. Não, não é isso. Você aceitar o pecador, o mundo pecaminoso. Você ter a coragem de chegar até uma pessoa que é viciada, chegar até uma pessoa que está na prostituição e você sabe que ela está, e você receber ela sem julgamento, porque ela não é em nada diferente de você e você sabe disso. Que todos nós pecamos e nós estávamos destituídos da glória de Deus. E que se não fosse a misericórdia do Senhor, eu não estaria aqui e você também não estaria aí. Mas Deus um dia nos resgatou. E se Ele não nos resgatasse, onde estaríamos eu e você? E isso, nós vemos quando Jesus, Ele olhou para as pessoas com misericórdia, Ele olhou sem julgamento, Ele olhou querendo que o povo se arrependesse. É esse mesmo olhar que eu tenho que ter, quando eu olho para o meu próximo. É esse mesmo olhar que você tem que ter. É esse mesmo olhar que nós queremos receber você aqui no CR. É com esse olhar. Quando você fizer a sua partilha, você ter a empatia de cada um de nós e não o julgamento. Você não precisa esperar, porque aqui você não vai ter um dedo na tua cara. Não vai ter uma acusação pronta. Porque o acusador é o inimigo. E nós não estamos do lado dele, nós estamos do outro lado. O lado de Jesus é o lado da aceitação. De venha a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e tenham alívio em mim. E é isso que Deus está propondo aqui no CR. Que você venha e que você tenha alívio das suas cargas, tenha alívio dos seus pecados, tenha alívio dos seus traumas. É isso que Ele quer para você. E também, nós nos aceitamos uns aos outros. Assim como eu errei, eu não tenho vergonha de dizer os meus erros diante do meu pequeno grupo. Por quê? Porque Deus já tratou, Deus está tratando, e eu não tenho que me envergonhar disso. Porque todos nós pecamos, nós estamos no mesmo barco. E o nosso comandante é Cristo. E Ele vai nos levar em segurança.
para o lugar que Ele pretende para cada um de nós. Confiando que o Senhor fará tudo dar certo se eu me entregar à sua vontade. Nós temos que nos entregar à vontade de Deus. Por quê? Como diz em Romanos 12. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus, ele tem uma vontade boa. Ele não tem uma vontade maligna a seu respeito. Ele não quer que você sofra porque você pecou. Ele não quer que você castigar você porque você pecou. Não. Deus quer ter misericórdias. Em Jeremias 29:11, diz assim: pois eu bem sei os planos que eu estou projetando para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Esse é o plano de Deus, o que Deus fala a respeito dos planos que Ele tem para mim e para você. Deus não tem prazer em castigar ninguém. Deus não tem prazer que você sofra porque você errou. Deus quer corrigir os seus erros para que você tenha uma vida plena. Jesus, ele diz assim, em João 10:10, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida, e dar uma vida em abundância, uma vida plena, uma vida linda de se viver. Ele quer tudo de bom para você. Ele não quer que você tenha uma vida medíocre. Ele quer que você tenha uma vida em abundância. Abundância de paz, abundância de alegria, abundância de amor, abundância de longanimidade, de tudo aquilo que é o fruto do Espírito Santo. Deus deseja que você esteja em abundância o fruto do Espírito. E eu não erro em dizer essas coisas, porque isso é o que a Bíblia diz. Não sou eu que estou dizendo isso. É a Bíblia, a palavra de Deus. E Deus cumpre a sua palavra. Muitas vezes passa despercebida a maioria das bênçãos do Senhor, que as bênçãos do Senhor não são para qualquer um. Elas estão condicionadas à obediência e à fidelidade. Por isso que essa frase diz assim: se eu me entregar. Se você olhar as bênçãos que estão contidas na Bíblia, você vai ver muitas vezes que existe esse condicionante se. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos meus maus caminhos, então eu virei e sararei a terra. Se vós persistirem em guardar os meus mandamentos, então vocês serão abençoados. Sempre tem um ser. Deus não vai abençoar uma pessoa de qualquer jeito se ela não quer que a vontade de Deus aconteça na sua vida. Se ela não abre o seu coração para o Espírito Santo trabalhar nas suas mazelas, trabalhar nos seus maus hábitos, trabalhar nos seus vícios. Deus abençoa se eu estou me ajustando. Por mais que eu ainda não esteja lá, eu esteja lutando contra alguma coisa na minha vida, com alguma mazela na minha vida, eu estou lutando ainda, eu não cheguei lá, não alcancei isso ainda, mas eu estou me ajustando à sua vontade. Então, como eu tenho essa boa vontade de estar me ajustando aos planos do Senhor, eu estou sob as bênçãos do Senhor. Mas se eu estou rebelde àquilo que Deus quer que eu faça, e de maneira deliberada, eu vá pegar e fazer as coisas erradas, eu já saio das bênçãos do Senhor. Eu já saio do esconderijo do Altíssimo. Então, as bênçãos do Senhor já são, é como se as bênçãos do Senhor estivessem aqui e eu estivesse saindo para lá. Eu saio fora. Não é Deus que não quer me abençoar. É eu que saio fora de onde a bênção do Senhor está na minha vida. É como diz em Isaías: a minha mão, diz o Senhor, não está encolhida para que eu não possa abençoar. Mas os seus pecados fazem separação entre vocês e eu. Então, são os nossos pecados. E se nós insistimos em pecarmos e continuamos alimentando aqueles pecados de estimação que eu e que você temos, a bênção do Senhor não pode nos alcançar. Porque esse pecado faz barreiras entre a bênção que Deus quer nos dar e nós recebermos ela. E continuando,
a última parte, a oração original traz a palavra razoavelmente ali, eu pus entre chaves e risquei, porque eu não gosto desse razoável. E eu mudei por imensamente. Tá? E quando eu oro com meu grupo pequeno, essa oração, eu substituo a palavra razoavelmente pela palavra imensamente. Pois assim podereis ser imensamente feliz nessa vida e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. O ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu já tinha recitado esse versículo, né, de João 10:10. Mas é isso, Deus quer uma vida abundância. E nessa oração que nós fazemos, da oração da serenidade, nós pedimos tudo isso. Nós pedimos coragem, nós pedimos serenidade, nós pedimos sabedoria, nós pedimos para estar vivendo um dia de cada vez, para estarmos debaixo da proteção de Deus. Então, todas as coisas que nós pedimos nessa oração, a partir da hora que nós começamos a repetir, isso passa a ser vivido no nosso dia a dia, a gente começa a ser abençoado de uma maneira muito grande. E por isso que a gente insiste tanto nessa oração. E queremos que essa oração seja vivida por você, não só recitada por você, não só decorada por você. Agora, eu tenho um modo de aprender e você pode ter outro modo de aprender. De repente, você aprende melhor uma coisa quando você começa a copiar e escrever. Ou quando você começa a repetir, ou então quando você lê, você sabe como você aprende melhor. Se você aprende melhor de ler, coloque essa palavra, né, se a gente ver a sequência de Deuteronômio 6, ele vai dizer assim, que era para aprender sobre a testa, que era para gravar nos umbrais da porta. Então, você também pode fazer a mesma coisa com essa oração. Grude lá uma cópia no teu espelho do banheiro, você vai todo dia fazer a sua higiene, você bate o olho na oração e você lembra da oração. Põe na porta da geladeira, porque todo mundo abre a geladeira todos os dias. Então, você dá de cara com a oração e você vai lembrar da oração. Né? Põe ela como tela no teu celular, para você bater o olho e ele está lembrando. Porque diz um ditado popular que longe dos olhos, longe do coração. Então, ponha perto dos teus olhos. Ponha os olhos nessa oração, comece a vivenciar isso. Comece nos detalhes do seu dia a dia, nas suas decisões, estar colocando em prática essa oração. De pedir a serenidade, a coragem e a sabedoria do Senhor. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que vocês tenham essa oração sendo vivenciada a cada dia. Amém.